Sepultura e os Irmãos Cavaleira estão próximos de fechar um acordo para tocarem juntos no último show da banda, que será em São Paulo. Mas o que me chamou a atenção nessa reaproximação é a forma como está sendo conduzida isso, que é bastante rasa. E nesse vídeo quero compartilhar com vocês a minha visão em relação a isso e junto com vocês debatermos e pensarmos juntos sobre essa forma um tanto fria de reaproximação entre grandes bandas. Vamos nessa! Após a vinheta. Bora! Tem uma novidade para vocês especialíssimas. Agora você pode aproveitar esta exclusividade. A editora Hipotética lançou há pouquíssimo tempo essa preciosidade aqui, ó. Starman, David Bowie, a era Ziggy Stardust em HQ, essa história fabulosa escrita por Reinhard Kleist e que a editora Hipotética traduziu e trouxe aqui pro nosso Brasilzão. Cara, é simplesmente espetacular. Cara, é um acabamento incrível. Simplesmente é inspirado, né, no personagem que o David Bowie criou, o Ziggy Stardust, em 72 no álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. O autor alemão, responsável por diversas biografias em quadrinhos, criou esse HQ, cara, que é simplesmente fabuloso. E você pode aproveitar agora mesmo no site da Hipotética usando o nosso cupom Na Ponta da Agulha. Tudo junto, Na Ponta da Agulha. E você pode estar levando para sua casa essa coisa linda aqui com 10%. Aproveite agora mesmo essa condição especialíssima que eu estou trazendo para vocês. Grande lançamento aí, mais o golaço da editora Hipotética. Aproveite. Uns dias aí foi no site Igor Miranda, ele teve esse site, captou este lance desta negociação entre o Sepultura e os Irmãos Cavaleira através de uma entrevista que o Andreas Kisser prestou ao canal do Benjamin. E daí no meio da conversa, etc e tal, daí veio o assunto à tona. Em outras palavras, o Andreas disse que os empresários estão conversando para que ambos possam estar juntos. E por tudo que eu tenho acompanhado, sempre por dentro das notícias, a gente trabalha disso, e até neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 6 de setembro, às 15h26 da tarde, cara, não houve nenhuma notícia ou uma conversa de que eles, em primeiro lugar, conversaram. E nem para falar de reaproximação da banda, ou tocarem juntos, participar de um show, mas um mais puro ato de reaproximação de forma humana. Saca? Pô, Max, como é que tá? Pô, como é que tá a Glória? Como é que tá a família? Tudo bem? Pô, Andrés, como é que tu tá? Como é que você está? Poxa, como é que tá a situação? Como é que tá a vida nova e tal, né? Como é que tá a situação pós-Patrícia, né? Que era a esposa do Andrés, que nos deixou. Inclusive agora em outubro vai ter um show de 2 anos. Não é um show de 2 anos, mas é um show em prol à memória e à homenagem à Patrícia. É o Patty Day, que tem diversos convidados. Então, isso é uma forma bastante fria que vem cada vez mais se transitando como uma maneira de poder negociar dentro do show business. Tudo bem que tem a parte empresarial da situação. Afinal, estamos falando de duas marcas fortes. A marca Sepultura e a marca Cavaleira. O Max e o Igor Cavaleira é uma instituição do heavy metal. É uma marca forte, que foi construída, iniciada a partir do Sepultura. Tira a Sepultura da vida deles, certamente não teria o mesmo impacto. Se eles iniciassem por conta própria, sem o envolvimento no nome da banda Sepultura, né? E vice-versa, né? O Sepultura não seria o que foi sem os Irmãos Cavaleira. Então, estamos falando de duas marcas fortes.
Assim como Megadeth e Metallica. Megadeth veio a partir do Metallica. Se não tivesse o Dave Mustaine no início, talvez não teria o Metallica como a gente conhece. E vice-versa. Né? Então, são duas marcas que englobam uma história só, se dissolveram e se tornaram dois nomes importantes. Se for o caso do Sepultura e o Cavaleira. Então, o que me chama a atenção disso, cada vez mais, é tão empresarial a coisa e tão pouco humana. Os Titãs foram assim. Foi um intermediador, conversando entre 8 integrantes, e cada um dando ok, sabe? E não tiveram antes aquela camaradagem, aquela conversa, aquela conexão. Antes de qualquer coisa, nem falar de show, nem falar de reunião, mas o mais puro ato de conversar e ouvir a pessoa lado a lado. Então, eles não tinham, até esse instante, e pode ser que eu esteja enganado aqui, qualquer coisa você pode comentar abaixo e me corrigir, mas eles não tiveram nenhuma conversa entre eles sobre eles em si, não pela banda. E como a gente bem sabe, foi uma saída bastante conturbada que até hoje gera controvérsias. Cada um é um disse-me-disse, embora, né, um assunto que já deu que já falar, mas o Andreas, agora ultimamente não, mas de 2 anos antes, sempre dava uma pitada nos Irmãos Cavaleira, sempre dava uma cutucada. Os Irmãos Cavaleira sempre davam uma cutucada no Sepultura e vice-versa, entende? Então, assim, tomara que aconteça essa reaproximação, nem que seja para tocar uma música só. O que tá me cheirando isso, daqui a 1 ano ou mais, eles fazem uma turnê junto. Fiquem ligados, cuidem. Então, tomara que aconteça isso como um acerto de contas, uma lavagem de roupa suja, como vem acontecendo nos últimos tempos aí, como o próprio Oasis, que ninguém imaginava acontecer, o Guns N' Roses com o Axl, o Slash. Então, tomara que realmente, de fato, isso aconteça. Tomara. Mas o que me veio à tona e não é uma crítica, mas é uma reflexão. Cara, como cada vez menos a coisa humana tá ficando por água abaixo e cada vez mais é tão business as relações, tão empresarial demais as relações. Sabe? Tipo, fala com o meu empresário. Fala com o meu empresário. Porra, vamos olhar pra cara um do outro, frente a frente, como 2 homens. Converse e troque ideias. Porra, cara, sabe? Então é uma coisa que é fria, uma coisa que é rasa, uma coisa que cada vez mais pouco estreitada de forma direta e sim de forma indireta, por meio de intermediadores, por meio de empresários, escritórios. Como eu já falei e reitero, tem as partes empresariais importantes que têm que ser colocadas em questão entre empresários, que é uma série de cláusulas judiciais que se incluem numa negociação grande como essa. É complexa, não é fácil, mas, cara, que em primeiro lugar, antes de tudo, isso começa com 2 pessoas conversando cara a cara um com o outro, entende? Então isso é uma coisa que se perdeu, uma coisa que morreu, e que cada vez mais está ficando empresarial quer dizer, nunca deixou de ser um negócio, uma indústria, mas só que, entende o que eu estou colocando aqui? É cada vez menos a parte humana envolvida nessa transição, sabe? Onde as principais partes são as figuras menos envolventes. E o que mais acabam falando por si e mais colocando em prática nessa situação são os empresários representando as partes. Então eu achei bastante rasa, bastante fria assim, essa aproximação do Sepultura com os Irmãos Cavaleira. Não me surpreende que pode acontecer a participação dos Cavaleira só para tocar uma música e só participar do último show. Não me surpreende que isso... ambas as partes. Não me surpreende que... E não será surpresa que possa gerar uma reunião logo mais adiante. E como da mesma parte, não gerar nenhuma reunião, só uma participação mesmo, como uma parte importante da história de Sepultura, e que isso realmente vá a banda acabar. Reitero, para mim, Sepultura vai dar um tempo. Já falei isso em cortes, aqui no nosso canal, no Shorts, e volto a dizer. Isso para mim, 2 anos, Sepultura volta com os Irmãos Cavaleira. E até porque, assim, na minha opinião e análise, os Irmãos Cavaleira, em termos de performance ao vivo, tá deixando assim a desejar.
de repente esse envolvimento, essa participação deles com o Sepultura possa dar um up no nome deles. Porque os últimos anos, cara, os Irmãos Cavaleira estão só fazendo homenagens dos discos que eles gravaram na época do Sepultura. Inclusive já fizeram umas versões ao vivo deles dos primeiros álbuns do Sepultura, que eu não curti, eu não gostei, embora entenda a proposta deles dar uma outra cara, mas ficou uma coisa tão polida, que justamente aquela essência áurea, rock do Sepultura que eles gravaram no início, tirou tudo isso, deixou de fora e quis trazer uma outra roupagem, mas foi excessivamente moderna e que muita gente não curtiu muito essas versões. E eu também não gostei muito, ficou muito aquém do que eles poderiam fazer de excelentes músicos como são, criativos, altamente instrumentistas, de técnica M apurada, como a gente bem sabe. Então, de repente, essa volta à Sepultura, em termos de carreira, pode ser uma grande oportunidade para os Cavaleira também. Meus amigos, quero saber a opinião de vocês dessa aproximação aí fria aí do Sepultura. Comenta aqui abaixo, deixa a sua opinião sobre essa possível volta dos Cavaleira no Sepultura no último show e quem sabe uma volta definitiva, uma turnê de reunião aí mais adiante. Comenta aqui abaixo, siga na Pau da Agulha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se, siga também no Instagram, tem muita coisa boa lá, todo dia 3 vídeos novos no Instagram, siga a gente também. Forte abraço a vocês e até mais. Valeu!